Olá, eu sou a professora Isabel, estamos na série Mediadoras de Excelência. Esse é um momento muito legal, onde a gente vai ao vivo conversar com as nossas mediadoras, ver o que elas estão fazendo por aí, quais são os resultados que elas têm alcançado. E isso é bem interessante, sabe? Porque são pessoas do Brasil todo que estão colocando em prática a mediação. Lógico que para mim fica muito fácil, né? Eu colocar a mediação em prática. Mas as minhas mediadoras de excelência, elas estão adquirindo, né? Se apropriando de uma habilidade que elas não tinham, que é ensinar uma criança com deficiência intelectual com dificuldades na aprendizagem. Como elas estão muito longe de mim, né? Acabam só, a gente se conhece virtualmente. Geralmente elas mandam para mim os resultados, as dúvidas, as dificuldades, e esse momento é um momento que a gente pode trocar um pouco mais do que está acontecendo, o que elas estão fazendo, quais são as necessidades, isso é muito bom, tá? Olá, tudo Isso. bem? Olá, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? jóia? Tudo jóia comigo e contigo? Tô ouvindo bem. Então, eu quero primeiro Eu que tô bem você capotada. se apresente, conte um pouco quem é você, o que você anda fazendo, né? Pode ser? Então, pode. O meu nome é Valcilene Carvalho Chaves Francisco. Sou pedagoga, né? Professora especializada em alfabetização. E eu já falei várias vezes, né, que na minha formação na faculdade eu sempre tinha, né? E tenho o interesse sobre conhecer o cérebro, interesse sobre neurociências, e encontrei você. E aí agora estou focada nisso, é melhorar cada vez mais para poder melhor atender as crianças, né? Porque o que eu quero é criança, eu quero educação infantil, eu quero alfabetização. Meu foco é esse, na pedagogia, né? Mas assim, agora que você tá sendo uma mediadora de excelência, né? É, Então, eu quero perguntar um pouco desse teu processo, assim, né? Quais eram os seus maiores desafios antes de aprender a mediar? é a questão da alfabetização, era mais lento, bem mais lento, né? Porque eu alfabetizava pelo método global, né? Da parte maior para a menor. E aí, com a mediação, né, mudou totalmente. É muito rápido, né? Muito rápido. Tá? E aquela menina ali que você tá atendendo, que você manda alguns vídeos para mim, me explica mais aquilo, porque eu fico de queixo caído. Então, é uma das mediações que eu faço, né? A minha função nesse momento, como pedagoga, está como professora de apoio, né? É particular. E os pais, né, entram em contato comigo para mim dar esse suporte, né? Eu deixo bem claro que eu estou dando suporte. Eu sou professora de apoio e estou para ajudar a criança, a família, e gosto de fazer parceria com a escola também, com o professor do aluno, né? Que daí fica melhor, né? Que a gente conversa, um diálogo. E no caso, né, das meninas que eu estou agora, é bem legal porque, assim, a gente chega e está cheio de dificuldade, né? E aquele sentimento, ele não vai conseguir, não vai conseguir. E, assim, eu sempre fui de falar, não, você vai conseguir. E agora, estudando, né, sobre a mediação cognitiva, hoje eu entendo que isso tem nome, né? Eu trabalho o sentimento de competência. Uma estratégia, é um... Como que é? Esqueci o nome? Um critério de mediação. Isso, um critério de mediação. Um critério de mediação. E aí eu já começo a trabalhar esse sentimento de competência, né? Porque é potencial, né? E a gente precisa saber escolher, né, através da dificuldade da criança, um critério de mediação para, né, trabalhar as funções cognitivas dessa criança.
E a partir do momento que ela aprende, né, por meio da função cognitiva que ela mesma tem, o resultado é muito melhor e ele é duradouro, né? Duradouro pro resto da vida. Então, assim, não se esquece, não é aquele negócio de você fingir que está ensinando e a criança está fingindo que está aprendendo, né? E assim, nessa função que eu estou hoje, eu não fico muito tempo com as crianças, né? Porque eu não sou professora de sala, eu sou professora de apoio. Então, assim, eu sei muito bem, né, que eu vou passar pela vida das crianças ali, às vezes uma fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou mais, né, mas geralmente não passa de 3 meses. Mas eu gosto de marcar, né. Eu fui marcada, né, eu sou dislexa, e eu reprovei no meu 5º ano, eu tive que repetir o 5º ano, e lá, na época, né, eu queria desistir. E eu lembro que uma professora de história, ela desenvolveu isso em mim, não sei se ela sabia, mas ela desenvolveu o sentimento de competência. E eu tendo dislexia, hoje eu sou pedagoga, trabalho com alfabetização, às vezes eu pego algumas crianças bem parecidas comigo, né, que tem aquelas dificuldades de trocar o P por B, eu já passei por isso, e eu luto, né, contra a dislexia até hoje, e não tem cura, né, é um transtorno, né, mas eu sou professora, e por eu, né, ter dislexia, eu acredito que nesse sentido também eu ajudo muito, porque eu acabo entendendo, não, eu já passei por isso, eu já sofri bullying, eu já, né, tinha discriminação, e na época não se falava disso, então os professores às vezes nem sabiam, né, o que eu tinha, né, achava que eu tinha muito erro de ortografia, rabiscava tudinho nas minhas provas, meus cadernos, e depois eu ficava me perguntando, por que eu fiz isso, eu não sei, e aí na faculdade eu descobri, né, que eu tenho dislexia, e não é leve, é bem... Mas eu tô vencendo, é uma luta diária, né, eu tenho que estar cuidando com a minha escrita todos os dias, e já entrei já falando de mim, né, mas assim, eu ajudo muito as crianças, né, e eu amo a pedagogia, se fosse para fazer pedagogia hoje de novo, faria de novo, e surpreendi. Mas escuta, o que mudou na sua vida depois que você aprendeu a mediar? Tudo, né? Porque tudo é muito mais rápido. E o que mudou é porque acaba a gente tendo mais credibilidade, né? E eu posso oferecer mais também, né? Oferecer mais e receber mais. E quando eu falo no receber mais, ver a velocidade com que a criança alfabetiza, né? E isso me dá muito prazer, né? Estimula meu sentimento de competência para mim poder, né, ir atrás de mais crianças. Até hoje eu não peguei nenhuma criança com deficiência intelectual, né, que é um desafio, eu vejo as colegas aí, né, da nossa sala, você tem uma escola, você trabalha muito com isso, e eu assisti uma aula, acho que a aula retrasada, depois eu fiquei assim pensando, né, a luta de vocês, né, com alguns alunos que nem tem diagnóstico fechado, e é muito, muito sério, né, a forma com que vocês trabalham, e eu fico pensando, será que eu vou dar conta? Mas, assim, a partir do momento que a gente aprende, né, igual você falou, aprender o mapa cognitivo, já é o caminho, né? Já é o Sim, caminho. E eu tô nessa luta ainda. Vocês estão falando que eu sou mediadora de excelência. Eu não sei se eu sou ainda não, mas eu quero ser. E eu tô lá no mapa cognitivo. Nós temos alguns critérios, né, para ser uma mediadora de excelência. Saber fazer o mapa cognitivo, você já fez. Mediar semanalmente, você medeia várias pessoas, crianças no caso, né? Usar um método fônico mediado, você usa isso numa fluidez maravilhosa. Então, o que eu quero mais? Você já é uma mediadora de excelência, né? Essa é a ideia. Então, essa questão do método fônico me encantou, né? A princípio, eu rejeitei um pouquinho, mas assim, quando você para pensar, é muito lógico e é muito rápido.
Não tem como ser de outra forma, né? A gente, às vezes, alfabetiza as crianças por outro método, por outra forma, por não conhecer. Então, assim, eu dou uma dica aqui, né, para quem está acompanhando aí na live. Se nunca ouviu falar de método fônico, vai pesquisar e tenta usar, né? É tentar. Porque eu comecei assim, né? E graças a Deus, no princípio, quando eu estava começando, eu peguei uma aluna e ela era alfabetizada pelo método fônico, então essa aluna me ajudou demais, né? Ela na verdade, ela me deu aula. Eu sou muito grata também, né, pelos alunos, porque a gente aprende com eles, né? É uma devolução, a gente oferece e eles também oferecem. Então, o professor, ele tem que ter essa mentalidade e estar aberto, né? Saber que ele, a todo momento, ele tem que aprender, e aprender, né, com as aulas, com os alunos, com as dificuldades, com os transtornos, com tudo. Tu consegue, assim, talvez me descrever uma das crianças que tinha um pouco mais de dificuldade, ou qual era a função cognitiva que mais estava com dificuldade? Como é que você trabalhou isso? Então, assim, como eu não peguei nenhuma criança com deficiência assim, intelectual, é mais com dificuldade, né, de aprendizagem, né? Dificuldade de aprendizagem. Então, quando a gente chega, eu não consigo, eu até agora não sei ler, tenho vontade de ler, mas eu não consigo, não vou conseguir nunca. Eles falam assim, né? Aí eu olho e falei assim, poxa, não tem como não aprender nunca, né? Eu falei assim, não. Então, eu trabalho muito o sentimento de competência. O sentimento de competência é o primeiro que eu trabalho. E eu tenho um negócio de falar assim, eu como professora, eu bato o olho e eu sei que você consegue, eu sei que você vai longe. Eu acredito em você e não é questão de pouco tempo você vai estar lendo. E aí eu começo mediano. Cada aluno que a gente recebe, né, às vezes está numa série, num ano, está num nível da escrita, né? Então, assim, eu faço avaliação diagnóstica, né, para ver como que está o estado da leitura, né, e o da escrita. E a partir dali eu começo com muita calma, muita fé e dá certo. Já, às vezes, na segunda aula, a criança já está se desenvolvendo, aí ela se sente capaz, né? Aí eu só vou no voo. Quem deslancha no voo é a criança, né? Às vezes você fala para mim, fiz 2 atendimentos, fiz 5 atendimentos, fiz 2 meses de atendimento e a criança já está aprendendo a ler, já está lendo. Então, isso mostra que realmente o método fônico mediado, ele causa uma transformação cognitiva, né? Porque para aprender a ler e escrever, isso você aprende, é o teu cérebro que aprende a decodificar um código e dar sentido a ele e transcender a esse código. Então, quando você faz a mediação, você ajuda a criança a elaborar esse pensamento, essas hipóteses sobre a escrita e a leitura. Independente se a criança tem deficiência intelectual ou apenas uma dificuldade na aprendizagem. Tudo ocorre muito rápido, né? Tudo ocorre muito rápido. Então, eu tenho, às vezes, depoimento, até o da Maria da Luz, dessa semana que eu conversei, fiz também uma live com ela. Ela tem um caso bem interessante. O menino, no 5º ano, não sabia ler. Era bem constrangido, bem retraído, porque não gostava de se expor, porque não sabe ler um texto diante dos colegas, né? Em 4 encontros, ele entendeu como é que se lê. E todo mundo já estava atrás de um diagnóstico para enquadrar esse guri, né? Ele deve ter um problema cognitivo, uma deficiência intelectual, mas o menino gosta de fazer 500 coisas. Mas tem a deficiência intelectual, né? Não tem, mas queriam o diagnóstico. E ele não tem nada, é apenas uma dificuldade na aprendizagem que ele não entendeu como é que se lê e se escreve. E aí ela disse, professora, foi uma coisa assim, mágica, porque realmente em 4 atendimentos ele aprendeu a ler. E agora você vem dizer que às vezes em 2 atendimentos a criança já consegue sacar, né? O que acontece quando a gente lê e escreve?
E o legal é os pais, né? Que daí eles dão um feedback pra gente, né? Um retorno, eles ficam felizes também, porque assim, quando um pai chega chamar um professor para dar um atendimento, é porque eles estão preocupados com a aprendizagem da criança, né? E às vezes eles vêm desesperados, assim, já não tem esperança mais, né? E aí a gente não, às vezes a gente tem que desenvolver o sentimento de competência também no próprio pai. E aí depois eles mesmos dão um retorno pra gente, né? Eu tô super feliz, aí fica todo mundo feliz, né? E o que eu achei legal também é essa questão da transformação, ela é muito rápida. E em relação à neurociência, essa questão da a mediação cognitiva, tudo isso, né? O que eu gosto é que eu me conheço, né? Começo a ver também onde eu tenho meus erros para me melhorar e conheço a criança, o aluno. E aí a gente começa também a perceber, né? Ela tem deficiência de aprendizagem, ela tem algum transtorno, ela tem alguma deficiência intelectual. Então, assim, é uma abertura muito grande para a gente perceber o que o aluno tem. E às vezes ele não tem nada, né? Ele não tem nada. Ele só precisa de uma boa mediação para ele alavancar. Então, o que eu gosto, né, dessa questão de conhecer a questão da neurociência é para isso, eu estar mais preparada, porque é muito desafio, né? Hoje existe muitas dificuldades, muitos transtornos, e um professor ele precisa estar preparado de bater o olho no aluno e perceber, não, ele está só com dificuldade, ou não, ele tem alguma coisa. Claro que você não vai dar o diagnóstico, porque a gente não é preparado para isso, porém, eu posso fazer uma indicação, né, para os pais, procuram um profissional da área para averiguar, né, até mesmo quando um profissional ele dá um diagnóstico, ele está nos ajudando, né, porque se eu tenho um aluno com dislexia, se eu tenho um aluno com autismo e eu recebo o diagnóstico e tenho parceria também, né, porque algumas escolas conseguem fazer isso, está ajudando o professor, né? Porque a criança ela está em fase de formação, então ela precisa, né, desse leque e ela precisa estar bem diagnosticada para a gente poder melhor auxiliar na questão da formação, porque a minha meta é um sujeito completo, né? Então essa meta de um sujeito completo, ela requer, né, vários profissionais trabalhando e o pedagogo ele tem que estar aberto, né? Ele tem que saber de tudo um pouquinho e está aberto para receber ajuda também de outros profissionais. E aprender a mediar, né, linda? Porque senão não tem os resultados que você tem. Sim. Isso é verdade, né? Às vezes, assim, ó, tá lá a professora tentando ensinar as crianças alguma coisa, mas se chega uma mediadora, em 2 horas ela ensina aquilo tudo e eles não esquecem mais. Mas diz aí, o que a mediação fala das crianças? Que as crianças são seres únicos. Seres únicos, têm as suas especificidades, né? E aí a gente precisa ter o olhar único e o luxuoso, né? O olhar luxuoso, que é o mais legal. E aí você vai trabalhar em cima de cada perfil, né? Então, assim, não tem esse negócio de ter uma mediação para todas as crianças, não. É cada criança, cada atividade é uma mediação, né? Cada atividade é uma mediação, cada aluno é uma mediação, porque assim, você vai olhar o aluno, vai perceber as funções cognitivas que está deficiente, e em cima disso você vai escolher os critérios de mediação. E aí você escolhe os critérios. Ó, eu aprendi, Isabel. Aprendi, já estou falando até bonito, né? E aí você escolhe os critérios de mediação para ir lá, né? Cutucar a função cognitiva. E colocar porque a função cognitiva vai colocar a criança para pensar, né? Lógico. E é interessante porque, assim, veja, você aprendeu a mediar, mas não é aprender a mediar de livro. Você aprendeu a mediar na prática. Então, hoje você se empoderou.
de uma fala, de um vocabulário, sabe? Então, hoje, Valcilene, você tem condições de dar uma palestra numa escola, dar uma orientação para pais, fazer um atendimento. Olha quantas possibilidades se abriu depois que você aprendeu a mediar, né? Eu lembro do primeiro encontro, aí tu disse, ai, não sei, será que eu vou conseguir? Ai, não sei, e hoje está aí comigo, né? Falando isso tudo, isso é muito bom mesmo, tá? Agora uma pergunta que eu vou fazer para você, uma pergunta provocativa, não sua, né? Uma provocativa das outras pessoas que estão aqui. Então, assim, ó, para você, né? Você acredita que mediar é importante para todas as pessoas que estão nessa live? Para aprender a mediar, elas deveriam aprender a mediar? Sim, você acaba mediando tudo. Você vê que tudo precisa ser mediado. Tudo. Até você, né? Primeiro nós, como professor. E aí tudo tem que ser mediado. Porque aí o resultado é outro, né? A aprendizagem. Você vai fazer um bolo, precisa ser mediado. Vai na feira, precisa ser mediado. Né? Principalmente os pais, né? Que tem as crianças. A aprendizagem não acontece só na escola, né? Eu até sigo alguns grupos da área da educação e eu escuto muito essa questão. Os pais educam e a escola ensina. Sabe, Isabel, quando eu escuto isso, e a gente vê isso, às vezes, profissional da educação falando isso. E uma coisa não está dissociada da outra, porque o ensino, a aprendizagem só acontece dentro do processo da educação. Então, o processo educativo, ele tem início na barriga, né? E acontece em todos os lugares, né? Os lugares formais, os não formais, né? Então, assim, os informais. Então, em todos os lugares está acontecendo a aprendizagem. E quando um pai ele tem essa visão, essa orientação de estar, né, sempre cutucando as funções cognitivas do filho, né? Então, quando chega na escola, esse aluno também não vai ter dificuldade, né? E hoje também tem aquela questão que a gente tem muitas colegas, né, na sala, pelo menos eu sou a primeira turma, né, do EduSer. E, assim, as mães, né, que têm crianças, que têm filho com deficiência, e elas procuram, né, assim, elas procuram fazer uma formação para fazer aquilo que muitas vezes a escola não está conseguindo fazer com o filho, né? Então, elas vão se formar e aí encontra você, né, e aí, às vezes tem criança que está no quinto, no sexto ano, e não sabe ler, não sabe escrever, cheia de dificuldade, e aí entra nessa questão da mediação, e começa a auxiliar a criança em casa como se fosse uma professora lá na escola. E às vezes as professoras da escola vêm aprender com a mãe depois. Então, assim, tem essa questão. A Dani é uma, né? A Dani, eu acho que a Silvia. A Silvia, né? São tudo mães que aprenderam a mediar e estão indo. A Regiane, né? A Rejane também. A Rejane. Rejane, isso. Então, a gente vê que realmente é uma necessidade muito grande. Nós não podemos mais deixar as nossas crianças ficarem na escola sem aprender, né? Sem aprender. Então, o que eu gosto, talvez seja um diferencial teu também, é que esse teu gosto pela neurociência, né? A neurociência hoje, ela vem mostrar que a mediação funciona. Então, quando eu comecei a aprender a mediar, não falava-se de neurociência aqui no Brasil. Não se falava na década de 90 de mediação, porque eu aprendi lá na década de 90. E depois, em 2004, é que eu consegui dinheiro para ir para a Holanda ter aula com o professor Helven Forsten. Então, mas nesse período eu estudei tudo que tinha de livro, era muito livro que era em inglês, que a gente comprava e tentava traduzir cada colega uma parte para ser mais rápido, ou textos que a professora viajava e trazia de outro lugar. Então, a gente estudava e acreditava que realmente a criança melhorava a sua condição cognitiva. Mas não tinha uma prova de uma evidência científica no sentido de ter uma ressonância magnética, uma investigação desse tipo, né?
mais médica, assim, vamos pensar. E a neurociência, quando ela chegou, ela já chegou com isso, né? Dizendo, olha, todo cérebro tem capacidade de aprender. Basta ser estimulado. Então, qual é a estratégia para estimular alguém a organizar a sua estrutura cognitiva e o seu funcionamento cognitivo? É a mediação. Então, hoje nós já temos no mundo várias teses de doutorado que juntam neurociência com a mediação cognitiva. Um acompanhamento, né, para ter as evidências científicas. Temos vários. Olha, para você ter ideia, a Itália, né? Olha, eu conheço muitos, né? Muitos, assim, que eu tenho contato. E também pessoalmente. Muitas escolas ou centro de reabilitação ou de educação de crianças com deficiência intelectual usam a mediação cognitiva. Menos aqui no Brasil. Parece sim que para abrir um centro para atender uma criança com deficiência intelectual tem que ter mediação cognitiva na Itália. Aqui não, entendeu? Aqui não. Você às vezes não sabe o que fazer porque o curso de psicopedagogia é muito teórico. O de neuropsicopedagogia também é muito teórico. Aí você aprende tudo, aprende a avaliar a criança e fazer o diagnóstico, né? Ah, ela tem isso. Ah, tá, e o que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu vou corrigir isso? Aí não tem, né? Aí onde é que você vai encontrar? Só aqui no EduC. Porque o meu trabalho é esse, né? Há 30 anos eu estou nessa lida. Por isso que cada caso que eu vejo, gente, olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Quantas estratégias eu já ensinei para vocês de adaptação curricular? Que para mim tem 3 coisas que são fundamentais. Não sei se você concorda. Uma é você acreditar que a criança é capaz. Segundo, aprender a mediar. E terceiro, fazer a adaptação das atividades. Com isso, você acelera a aprendizagem da criança. Né? E aí cada aluno precisa de uma adaptação, né? Lógico, cada um. E quem tem um espaço pedagógico ou psicopedagógico, né? Pedagógico que às vezes faz o reforço escolar, né? Psicopedagógico é um atendimento mais elaborado, mas você precisa aprender a mediar. Olha, é só você olhar assim, olha para o teu consultório, por exemplo, para a tua sala de atendimento, ver tudo que tu tem ali. Jogo, livro de historinha, imagens, brinquedos. Olha para tudo isso e vê assim, ó. Tudo isso você pode potencializar 1000 vezes se você aprender a mediar. Né? Se você já se acha boa, ótima nos seus atendimentos, quando você aprender a mediar, você vai ver que você vai mudar 1000%, não é 100, é 1000%. Da outra forma que eu trabalhava, às vezes eu me desgastava mais e levava mais tempo para fazer um planejamento. E agora não, é muito mais rápido, né, para fazer o planejamento, porque é um mapa cognitivo. E eu achei muito, muito prático, muito prático. E o método fônico, né, sem falar. Ele é perfeito. Eu tenho uma prática assim, ó, durante a semana eu vou tendo as orientações individuais com vocês, né, com os mediadores. Então essa tem uma criança autista, essa tem uma criança com paralisia, essa tem uma criança com autismo, essa tem outra com autismo. Daí eu vou fazendo grupos e elaboro algumas atividades para aquele grupo. E aí faço devolutiva, geralmente no domingo, na segunda, para que vocês já comecem a colocar em prática. Na verdade, todo o material da formação liberta, os 2 primeiros módulos é teórico, mas o resto é tudo prático, né? Sim. Ensino só prática. Já começa mediano. E sabe o que eu escuto muito? É assim, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Né? Por que eu não aprendi isso antes? Sim. Mas cada um tem o seu tempo, né? Todo propósito debaixo do céu. É libertador. É libertador mesmo. Às vezes a pessoa fica pensando, não, eu vou esperar mais um ano, vou esperar mais uns meses, vou esperar mais um pouco e vou tentando fazer isso. Você vai tentar e às vezes não vai alcançar
tão rápido quanto é com a mediação cognitiva. Eu não posso divulgar vídeos, né? Tu manda muito vídeo para mim, eu olho, analiso e tal, mas não posso estar divulgando. Mas assim, tem um vídeo de uma mediadora, a Andrea. A Andrea, ela atende uma mulher de 33 anos com deficiência intelectual. E aí, essa mulher, antes, ela falava que não sabia nada, que não sabia nada, que ela era uma deficiente, que ela não aprende mesmo. E agora, quando a gente pergunta o que você é, daí ela diz, eu sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Então, já, só por aí ela gravou um vídeo dela falando, ela não mostra o rosto dela, né? Só que deixou o vídeo assim gravando e dá pra ver que é a pessoa, só não mostra o rosto. Olha, quando eu escutei isso, eu pensei, meu Deus, né? Eu comecei a chorar. Por quê? Uma pessoa com deficiência intelectual, depois de 33 anos, pensar que é competente, olha quanto tempo perdido nessa pessoa. Quanto tempo perdido, não é mesmo? Então, assim, ó, agora ela está tendo a oportunidade, beleza? Mas ela podia ter tido essa oportunidade 30 anos atrás, né? Porque quando às vezes se descobre que a criança tem uma deficiência lá por 2, 3 anos, hoje essa mulher tem 33 anos, então é uma mulher que vai ser empoderada pela mediação. Pode ser que não se alfabetize mais, pode ser, mas pelo menos vai conseguir cuidar de si, né? Cuidar do seu remédio, cuidar da sua aparência, né? Cuidar da sua saúde, ter prazer em viver, né? Da sua higiene. Então isso também não tem preço, sabe? Sim. É o cotidiano, né, de cada pessoa. Lógico que o meu foco maior aqui é mediação com as crianças. Quando eu falo crianças, eu falo das crianças de 0 até 12 anos. Lógico que eu tenho alguns adolescentes e adultos aí no meio, né, que aparecem que também a gente faz, mas o foco maior é para as crianças até 12 anos, o ensino fundamental e educação infantil. Agora, eu quero terminar essa live contando uma coisa para você. Eu tenho uma amiga que teve um AVC hemorrágico, 100%. 100% do cérebro foi contaminado pelo sangue. Nosso sangue não é puro. Nosso sangue tem impurezas. Então, quando tem uma hemorragia, foi lá e jogou nos neurônios só sujeira. Então, aquelas conexões entre um neurônio e outro foram contaminadas pelo esse sangue impuro. Aí o médico fez um furinho, sugou todo esse sangue e deixou o cérebro lá tentar se regenerar. Então, essa pessoa veio para casa com o seguinte diagnóstico: vai morrer. Os médicos diziam, vai morrer, não vai para frente, não vai para frente, não vai. Vai ser um vegetal. Se viver, vai ser um vegetal. 1% das pessoas que têm isso sobrevivem e de forma vegetal. Ou seja, se alimenta por sonda, não fala, não escuta, não vê, não anda, tem que usar fralda. E aí, toda quinta-feira eu saía da minha casa e ia num outro bairro, que é onde essa pessoa mora. É um bairro longe, eu levava mais ou menos 1h30, se era de ônibus, para chegar lá. E saía cedo, chegava lá, trabalhava com essa pessoa toda quinta-feira, das 9 da manhã, mais ou menos, até umas 11, e depois eu voltava para trabalhar. E hoje essa pessoa, ela anda, ela fala, ela já não usa mais tráqueo, ela vê, ela me ligou, me telefonou, ela pintou uma tela junto comigo no período que eu estava fazendo o processo todo né? Então, assim, ó, quando a gente descobre que há possibilidade, eu gerei o tempo todo nessa pessoa a necessidade dela falar. Porque eu dizia assim para ela, ó, a fala organiza o teu pensamento. Eu botava a mão dela na garganta e dizia, a tua fala organiza o teu pensamento, tu sabe disso, ela era psicopedagoga. Você é psicopedagoga, você acredita que uma criança com deficiência aprende. Por que você não vai aprender tudo de novo? Vamos começar.
Então, joguei o jogo da velha com ela, pintei uma tela com ela, é, reconhecimento de fotografias, até que um dia a gente não sabia o quanto ela sabia ver, sabe? O quanto tinha restado dessa interpretação visual, né? Porque ela ficou totalmente estrábica. Então a gente não sabia. Como ela não falava, a gente não tinha. Ela já tinha tirado a tráqueo, mas não falava. Então, o que eu falava assim para ela? Ó, fala, organiza o pensamento. E olha só, você vai ter que ir no oftalmologista e você vai ter que falar. Porque lá ele vai perguntar: você vê? Você vê? Você vê? O quanto você vê? Eu preciso disso para te ajudar. Então, eu fiquei assim 1 mês e meio enchendo o saco dela, o marido também. E aí, ela não falava. Ele arrumou ela toda, botou na cadeira de roda, botou no carro, tirou do carro, botou na cadeira de roda, entrou no consultório do médico. E quando eu entrou no consultório do médico, ela disse para o médico: boa tarde. Entendeu? Ela disse, boa tarde. Aí ele me ligou e disse, olha, ela tá falando. Eu disse, meu Deus, ela tá falando. O médico dizia que ela não ia falar nunca, e ela tá falando. E ela fez o teste todo falando. No outro dia, quando ela acordou, ela de novo não sabia mais falar. E eu disse, pô, mas se ela sabe falar, falou uma vez, ela vai falar de novo. Vamos batalhar, vamos continuar, né? E assim, ó, ela ficou em 3 anos, ela adquiriu todas as funções cognitivas. Ela tem, vamos dizer que não ficou 100%, mas ela ficou assim com um pouquinho de dificuldade na memória de curto prazo. Às vezes eu chego e digo, oi, tudo bem? Daí, ai, oi. Aí depois eu saio. Quando eu volto, eu digo, ela assim, você tá aqui? Entendeu? Porque ela não lembra que eu estava ali, naquele momento, né? Então ela disse, não, eu estava, lembra, eu estava fazendo isso contigo. Ah, tá bom. Então, só isso que ela tem. O resto, ela se vira, faz tudo, namora, faz tudo, né? Então, isso é muito Legal. bom. Alguém que ficar na cama, como um vegetal, hoje tem independência. Então, isso é bom. Por isso que a mediação é algo que no mundo inteiro está sendo usado para desenvolver todas as potencialidades das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. E assim, ó, Valcilene, eu te agradeço muito de você estar aqui comigo, né? Você hoje para mim é uma parceira. Eu sei que em Rondônia tem crianças que estão sendo atendidas por você, então é uma criança a menos para ter um diagnóstico de deficiência ou para a escola rotular, né? Então, para um pai e para uma mãe ficarem orgulhosos. Então, isso para mim, a minha missão de vida está sendo cumprida pelas tuas mãos e pela tua voz, porque a mediadora usa a voz, né? Para fazer a criança pensar. Gratidão. Quer falar mais alguma coisa? É só agradecer mesmo, né? Eu já até gostei e eu falo não, tenho certeza, né? Foi Deus que colocou você no meu caminho, porque eu até escrevi esses dias que eu sabia o que eu não sabia, né? Mas algo dentro de mim já pulsava, né? Eu desde a faculdade eu não sabia muito bem o que era mediação, mas eu quero mediar, eu acredito nisso, né? Eu vi que ali era o melhor caminho. E o mais interessante é que eu lembro que numa aula de psicologia, um professor, o professor Rogério, ensinando sobre cognição, né? E eu ficava assim, mas tá faltando alguma coisa, algo dentro de mim tá faltando alguma coisa. Eu falava assim, eu quero entender, eu falei para ele, eu quero entender o que acontece lá dentro, entendeu? Lá dentro da cabeça do ser humano. Aí ele, entendi o que você quer, isso que você está querendo está voltado para neurociências. E a minha formação não contemplou isso, porém ele me mandou uns links, uns artigos, e ali eu comecei. Só que assim, aquela chama estava dentro de mim, né? E eu comprei, né? Eu sigo algumas outras pessoas também, né? Na área da educação que fala sobre neurociência no nosso país. E eu acho que foi por causa de eu seguir essas pessoas onde eu te encontrei. Aí quando eu ouvi você a primeira vez, eu falei, nossa, é isso que eu precisava ouvir.
eu acho que foi no segundo vídeo que eu ouvi, e aí você lançou a Formação Liberta, a primeira turma, né? Eu não tive dúvida, eu encarei, comprei, né, a formação, né? Não é nem um curso, é uma formação, e assim, em cima de certeza, né? Porque é Deus que nos guia. E a partir do momento que você está no propósito, no caminho certo, tudo que você encontrar é aquilo que é para você. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida, foi a melhor coisa que eu pude aprender, complementou tudo aquela vontade, né? Eu tinha vontade, eu tinha uma certeza, e aí veio você e complementou. Tenho muito que aprender, e um professor, um pedagogo, eles têm que estar aberto à aprendizagem até o fim. Né, porque senão ele não serve para ser, né, um educador, um excelente educador, né? Porque tem um monte por aí, mas assim, com excelência, e eu tenho isso em mim. E eu não quero que isso morra nunca. Então eu só tenho que agradecer, sou muito feliz, estou muito feliz, né, por estar participando dessa formação, de ter conhecido você e de estar aprendendo, né? E da sua dedicação em relação a tudo, né? Com a gente, de buscar, primeiro, né, de você ter ido buscar esse conhecimento, são poucas pessoas que têm conhecimento que você tem em relação à mediação cognitiva, à neurociência, e de estar, né, não foi egoísta, de guardar isso para você, né, pensou, trabalhou aí até entender o que é mapa cognitivo, né, e está passando isso para a gente. Isso não tem preço, né? É isso aí. Olha, um beijo, hein? Tá sempre no meu coração, querida. Eu amo todas as minhas mediadoras de excelência e as minhas seguidoras também. Olha, gratidão e até o próximo encontro. Ou a próxima aula, né? Que dia aí a gente tem aula, tá? Um beijo. Tá. Beijo. Tchau. Tchau.